E hoje nós temos como convidados o Marcos Breda, que é ator e astrólogo, e também temos aqui o Dr. Alex Botsaris, que é médico, especialista em medicina chinesa, e vai falar para a gente sobre o I Ching. Na China antiga, né, o princípio filosófico do taoísmo ele ficou muito forte aí desde é, épocas de antes de Cristo, digamos entre 300 antes de Cristo até próximo da dinastia é, Tang, ou seja, durante milhares de anos, né? E esse princípio filosófico ele está expresso naquela mandala que vocês veem, né? Que são aquelas duas gotinhas, né? Que se juntam e com as bolinhas, né? E essas bolinhas correspondem justamente aos aspectos yin e yang que se completam, né, e que se transformam e que explicariam o mundo. Tudo que tem no mundo, né, seria explicado pela teoria do Tao. E aí você parte daquilo para primeiro os digramas, que são as 4 fases que um ciclo passa, depois você passa para os trigramas, né? E para você, que são oito trigramas, eles evoluem como potências, né, de 2, né? Então, os trigramas já são 8 trigramas, né, que você, para dar uma ideia de como isso é importante na cultura oriental, a bandeira da Coreia do Sul, ela tem os 8 trigramas ali representados, né? E, finalmente, os trigramas, você evolui para os hexagramas, que são 64, que também é uma potência de 2, né? E esses 64 hexagramas corresponderiam a 64 situações, né? Os 64, vamos dizer assim, motivos de se filosofar sobre a, a relação do ser humano com o ambiente, com os outros, com o entorno, né, e consigo mesmo, e se transformou, né, que o Rei Wen faz essa organização, escreve um texto onde ele interpreta cada um desses hexagramas, e esse conhecimento foi sendo passado adiante e foi usado assim por muitos, vamos dizer assim, filósofos ou mesmo alguns dos governantes, né, para fazer uma consulta, se fazer uma consulta ao oráculo para saber uma resposta. O que eu devo fazer? Né? Qual a melhor opção que eu tenho aqui? E normalmente o oráculo dá uma resposta escolhendo um dos hexagramas, e naquele hexagrama você encontra a resposta da pergunta que você fez. Mas tem que saber assim interpretar muito bem, né, para você, porque não são coisas muito objetivas, né? O I Ching ele requer uma intuição, uma interpretação, saber interpretar, não é? Não é isso? Existe, vamos dizer assim, um conjunto é, um conjunto de competências, né, que a pessoa que vai interpretar o I Ching precisa de ter, entendeu? Para fazer uma interpretação bem feita. É que nem você fazer uma interpretação no sonho, como sendo um psicanalista. Então, você tem que conhecer muito bem o contexto da pessoa que está perguntando, você tem que conhecer muito bem o contexto da cultura chinesa e dos símbolos e daquela linguagem que está colocada ali, e também você precisa
precisa ter uma capacidade ou uma experiência de fazer a interconexão entre esses dois universos para você conseguir extrair daquela linguagem qual é, vamos dizer assim, a sabedoria que está brotando dali, que vai ajudar a pessoa que está fazendo a pergunta. E aí, é claro que se você quiser perguntar sobre a sua saúde, né, ou então se a pessoa quiser ela mesmo jogar, né, o Steam, que às vezes tem gente que tem em casa e joga para si mesmo, e olhar lá o que aparece, você pode fazer isso. E aí, obviamente, num contexto como esse, o Xing teria uma, digamos assim, uma aplicação na saúde. É claro que, assim, muitas pessoas vão argumentar comigo dizendo que você vai perguntar um oráculo sobre uma decisão que tem que ser objetiva. Só que, às vezes, existem decisões na saúde que passam por questões subjetivas do indivíduo, né? Então, nem sempre tudo é muito fácil de ser decidido. E aí, quando você está em dúvida, é justo você procurar por uma inteligência superior. Que ótimo, lindo. Não, eu concordo bastante. Eu gosto muito de Xing, claro que eu não tenho o conhecimento que você tem, mas eu estudei um pouco, eu joguei a vida inteira. Eu nem cheguei a ficar muito tempo com aquela fase dos caules de milefólio, eu já fui direto para a moeda, porque é um pouco mais prático. Muito embora a gente saiba que parte do Xing é justamente o tempo que você fica com as varetas ali, que te coloca em estado de disponibilidade para você poder projetar as suas imagens no hexagrama e ser permeado por aquelas imagens que, na verdade, toda e qualquer forma oracular, o I Ching, tarô, búzios, astrologia, borra de café, runas, cristais, são formas oraculares, são formas de a gente permitir um diálogo entre a nossa mente consciente que fala português, inglês e espanhol e o nosso vasto oceano de perguntas, respostas, sabedorias e mistérios, que é o inconsciente. E aí a gente pode utilizar o I Ching, a gente pode utilizar o tarô, a gente pode utilizar quiromancia, borra de café, o que você quiser, ou astrologia. São diferentes caminhos para a sua mente consciente dialogar com essa sabedoria profunda que a gente tem dentro da gente. Isso. Então é uma espécie de o especialista no tarô, ou o astrólogo, ou o tarólogo, eles são mais ou menos, eu encaro, como mestres de cerimônias, que apresentam para a pessoa, esse aqui é o seu inconsciente, esse aqui é você, vocês vão dialogar e eu vou fazer aqui o meio campo. Mas, na verdade, eu me lembro, todas as vezes que eu fiz consulta de I Ching, eu projeto naquelas imagens a minha subjetividade, os meus símbolos internos e, na verdade, eu acesso a sabedoria que tem em mim através daquela prática oracular. Não sei se você concorda com isso, mas é como eu consigo perceber, tanto no I Ching, como no tarô e como na astrologia também. É aquela coisa, uma coisa é o que a gente quer, outra coisa que a gente... Uma coisa que a gente quer, outra que a gente pensa que quer. E o livre-arbítrio vem daí. O Jung fala que livre-arbítrio é, abre aspas, a capacidade de fazer com alegria aquilo que eu devo fazer. E esse livre-arbítrio, ele vem à tona, ele emerge quando a mente consciente é capaz de se alinhar com essa sabedoria profunda, e esse contato pode ser feito através do I Ching, do tarô, da astrologia, etc. Não sei o que você acha da minha modesta interferência. Não, eu também concordo, eu acho que não existe conhecimento, vamos dizer assim, conhecimento tradicional, né, que essas estruturas são estruturas que vêm através daquilo que eu vou chamar de processo cultural, né? Então, o processo cultural, ele cria uma série de coisas que são, muitas vezes, muito mais ligadas ao universo simbólico do ser humano e talvez ao universo espiritual, né, ao inconsciente coletivo, né, já que você citou Jung aí, né, e
e esse nível, né, de, vamos dizer assim, de profundidade dentro do espírito, de tudo aquilo que é humano, é um nível que nós, às vezes, ficamos bem rasos, né? Aliás, né, digamos assim, tudo que acontece no mundo hoje nos puxa muito mais para alguma coisa mais rasa, né? Eu acho que a cultura, ela já foi até mais profunda do que ela é hoje, né? Hoje em dia ela é uma cultura do raso. Sim. E eu acho que todos esses que você citou aí, eu acho que são instrumentos de se aprofundar, né, nessa riqueza simbólica que envolve a vida humana e que tem múltiplas, vamos dizer assim, múltiplas dimensões, né? Tem as dimensões espirituais, as psicológicas, as inconscientes que seja, as, vamos dizer assim, coletivas da sociedade, e eu acho que também existem as individualidades, e tem gente que, vamos dizer assim, funciona muito bem com essa forma, né, de oracular, outros com aquelas. Eu não digo que o Xing é o melhor de todos, Sim. mas como faz parte do meu universo de conhecimento, que é da medicina chinesa, é aquele que eu uso mais, né, porque é mais afeito a mim, mas Exato. não é melhor do que os outros. Eu concordo perfeitamente com você, porque eu tenho um médico chinês que é acupunturista, que é meu médico há 35 anos, e ele mesmo diz assim, olha, toda forma oracular, todas são caminhos diferentes para as mesmas coisas. Algumas pessoas dialogam melhor com uma, outras dialogam melhor com outras, você tem que saber qual é a sua praia, qual é a sua turma, né? Eu, por exemplo, adoro, respeito, acho incrível o Xing, estudei, dei uma lida, mas o meu conhecimento comparado com o seu é ridículo, é superficial. Mas eu sei, digamos assim, o mecanismo de uma maneira superficial. Mas, por exemplo, de todos eu estudei tarô, eu estudei Xing, eu estudei búzios, eu estudei runas, cristais, mas a astrologia, por alguma maneira, por algum caminho, foi o caminho que mais me disse respeito e onde eu venho me aprofundando nos últimos 40 anos. Eu adoro. É isso que eu ia te perguntar, 40 anos? Há 40 anos Caramba. de estudo, porque é aquela tal história, quando você... Tem até uma frase, né? Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Né? Então era quando você era aquele anjinho, você já era astrólogo? Já muito antes. Olha. Eu comecei a estudar astrologia em 1986. Vai fazer 40 anos agora, ano que vem. Já tem todo um caminho, né? Sim, sim. Mas eu saí do armário astrológico durante a pandemia, porque até então a minha prática astrológica era para dar consulta para amigos, fazer o mapa astrológico do filho de alguém, mas não era uma coisa profissional. Era um estudo que eu fazia com muita profundidade, muito carinho, mas eu não dava consultas. E uma coisa... Perdão. Não, rapidinho, só uma curiosidade. A astrologia, ela começou na Grécia, Mesopotâmia? Muito mais antiga. É uma sabedoria antiquíssima, é tão antiga quanto o Xing. Essas sabedorias são milenares. Né? Essas sabedorias mas o quê? 6 a.C., é isso? É muito antigo. Até hoje estão achando civilizações aí. Não, se você vê na Suméria... Estavam perdidos, que tem referência da astrologia. Na Suméria, se você for ver no Egito, se você for ver nas civilizações pré-colombianas ali, nos ameríndios, etc., os incas, por exemplo, têm determinados símbolos, determinadas configurações que aparecem em várias partes do mundo, embora tenham sido culturas que não tiveram contato. E foi já muito utilizado também para saúde, para decisões, né, políticas, culturais. Mas uma coisa que é importante, eu acho, de todas as coisas, não sei se o professor concorda comigo, mas uma das coisas mais importantes do oráculo propriamente dito, e da astrologia em particular, é que as pessoas costumam acreditar que a astrologia ela funciona na base da causa e efeito, e não é. Ela funciona na base da sincronicidade. Então as pessoas costumam dizer, as estrelas lá no céu decidem o nosso destino. O planeta Júpiter está mandando uma energia que vai abrir um portal. Bullshit! Isso não existe.
A astrologia, o astro lá no céu não causa coisíssima nenhuma, não é esse raciocínio, não. A coisa funciona da seguinte maneira. Eu vou dar um exemplo super simples e que eu adoro. O meu avô, ele tinha um calo no pé, e quando esse calo doía, ele dizia, vai chover amanhã. E chovia. O calo do meu avô, ele era implacável. Agora, a pergunta, era a chuva no dia seguinte que fazia o calo do meu avô doer? Não. Era o calo do meu avô doendo que fazia chover no dia seguinte? Claro que não. Mas os dois eram fenômenos em diferentes níveis, mas conectados, causados por um terceiro princípio invisível, que é a queda da pressão barométrica. Então, a queda da pressão barométrica no dia anterior fazia, por maior aporte de sangue na periferia do corpo, os calos, joanetes, rinites ficam mais sensíveis. E essa é a razão pela qual o calo dele doía. E essa queda da pressão barométrica causava uma baixa de pressão, porque o ar quente sobe, atrai as massas de ar frio circundantes e quando colide, chove. Mas eu tenho uma... Vai, fala que eu já te mas só para terminar. Então, não é o calo que faz chover, nem a chuva que faz o calo doer. Os dois são manifestações sincrônicas, concomitantes, em diferentes níveis, causados por esse terceiro princípio invisível. Então, para resumir, qual é o raciocínio que meu avô fazia? Se meu calo dói hoje, amanhã vai chover. Alguém que morasse na mesma cidade que ele naquela época poderia fazer o raciocínio contrário. Se hoje está chovendo, provavelmente o calo do vovô Breda doeu ontem. É a cueca do torcedor do Flamengo também. Mas botafoguense é mais tem como é que fala? É sistemático não, gente, que tem mais supersticioso. O que eu queria falar, por isso que eu tô aprendendo com vocês. Vamos conversar com o Alex um pouco, porque vai acabar 10 minutos o dele. O doutor Alex citou uma coisa, e tem tudo a ver com o que, Breda, que você acabou de falar. Não é só estudar e saber ler os símbolos. É você conhecer o contexto. Sim. Né? E eu acho que os anos de estudo e de experiência que vocês têm adquirida faz toda a diferença se eu começar a aprender hoje e quiser ler para alguém ou para mim mesmo amanhã. Porque o contexto da pessoa, para quem você está lendo, para quem você está, né, fazendo esse trabalho, faz total sentido e total importância do seu conhecimento com relação àquela pessoa, o que ela está vivendo, o que ela está fazendo. Eu imagino que deva existir um bate-papo, uma consulta prévia para você poder conhecer a realidade da pessoa naquele momento. Não tenha dúvida. O tempo não perdoa o que é feito sem ele. Então, com o tempo, você vai aprendendo que uma consulta é um pedido de ajuda. Então, é você que tem que ir até o cliente, você que tem que ouvir, você que tem que receber e você que tem que falar a língua dele. Ele não tem que falar a sua língua. Então, esse tipo de debruçar-se, essa generosidade que você tem que ter, eu acho que é parte absolutamente indispensável, seja do tarô, do I Ching, de Búzios, da astrologia, o que é? É você acolher quem vem até você pedindo uma opinião, uma ajuda, uma luz. Tá, uma porta fechada, tem uma janela, a janela fechou, tem uma claraboia e por aí vai. Poxa, legal. E Alex, eu hoje trouxe esse livro aqui. Foi meu primeiro livro, o primeiro livro que eu escrevi, o Face a Face, e o prefácio foi o Alex que escreveu. Então, o Dr. Alex, ele trabalha também com acupuntura, fitoterapia, medicina chinesa, e agora ele mora lá em Portugal. E você, Alex, aplica, se você usa o I Ching para pacientes também, para quando te pedem? É assim... como é que eu sou muito intuitivo sempre quando eu for fazer as coisas, entendeu? Então, assim, normalmente esse é um recurso que eu uso quando as outras coisas não estão funcionando. Então, assim, a leitura que eu faço, né, tudo está dando errado. Então, assim, deve ter alguma coisa, né, no entorno, sei lá, algo invisível, né? E aí eu acho que
a palavra sincronicidade, né, que eu ouvi alguém falar, ela vem muito ao encontro disso, né, porque a sincronicidade também, às vezes ela acontece, mas você pode também buscar uma conexão com o universo para se sincronizar com o todo, né? Então, eu uso normalmente o I Ching nessas circunstâncias. São circunstâncias que eu tenho uma intuição. Opa! Estamos aqui. Nós estamos lhe ouvindo. Estamos te ouvindo e te vendo. Mas a tela dele tá branca. Você poderia continuar mesmo sem ver a gente? Não caiu, não. Estamos te ouvindo. Você consegue continuar mesmo sem ver a gente? Acabou. Calma. Já voltou. Voltou? Voltou para mim. Voltou para nós. Voltou para nós também. Falta Pode continuar. Pois caiu aqui, eu não sei porquê. Bom, então o que eu estava dizendo basicamente era isso, né, que eu uso intuitivamente. E assim, não houvesse sincronicidade, eu não sei nem se a Marta sabe disso, eu não sei se eu mencionei para ela esqueceu, mas lá no passado remoto, muitos anos atrás, assim, no século passado, eu escrevi um livro sobre astrologia médica. Eu tenho esse livro, eu acho. Astrológica. Eu escrevi a parte médica, né? Eu olhava para o que a astróloga falava enfim, de várias situações, né? De oposição ou de triangulações e tudo, e eu olhava para que aquilo simbolizava energeticamente. Também pesquisei plantas que eram indicadas, né, antigamente, e aí fazia lá um corolário de plantas e o porquê que aquelas plantas poderiam ser usadas dentro daqueles aspectos, vamos dizer assim, problemas, né, físicos que poderiam estar relacionados com os aspectos astrológicos. É claro que esse livro ele praticamente desapareceu do mercado, é dificílimo de achar, porque foi uma edição pequena, mas eu sei que muitos astrólogos compraram, porque já me disseram. Qual é o nome do livro mesmo? Astrologia na... Chama Plantas e Planetas. Não é esse. É que tem um que eu procurei até quando você esteve aqui no Brasil para te entregar, que estava lá em casa, mas eu não encontrei ele, mas eu vou encontrar, que é um que você escreveu o prefácio. Eu levei para você, de Astrologia na Saúde. Também. Eu te entreguei esse livro? Eu te devolvi ele, não? Não. Tá, eu não achei, então. Marta, você pega o livro emprestado, espera ele atravessar o oceano. Eu conheço os sintomas, é uma sequestradora de livros. Não, é que ficou lá. Tá, Alex, o seu tempo... Ela, na verdade, ela não foi uma sequestradora, ela, pelo contrário, ela foi uma guardiã de livros. Eu fui viajar e não conseguia levar tudo. Deixou comigo. Ela guardou uma parte para mim. Então, ela... Tá perdoada. Então, tudo bem. Alex, faltam 2 minutinhos só para você. Então a gente vai se despedir aqui de você, agradecer a sua participação. Prazer em conhecer. Quero você ao vivo aqui. Nós abrimos essa exceção porque a gente queria muito conversar com você. Tem um lugarzinho aqui para você. Muito obrigado e prazer te conhecer, doutor. Eu que agradeço aí o convite, estou sempre à disposição. Espero que a minha intervenção tenha sido elucidativa. Com certeza foi, sempre será. Estou esperando mais um texto para a revista, hein? Depois a gente, toda vez que fizer, vai ver se te chama para você falar dos seus textos aqui, dos seus outros textos. Tá bom? Tá bom. Tranquilo. Beijo, querido. Um enorme abraço. Abração, Tchau. prazer. Tchau. Agora voltando aqui as atenções pro Marcos Breda. Eu queria aproveitar essa volta, só para terminar uma coisinha que eu estava falando ali, que eu acho que ela é pertinente, que é o seguinte:
Quando eu falei naquela coisa do calo e da chuva, o que acontece é o seguinte, as pessoas têm essa tendência de dizer, as estrelas do céu estão decidindo o nosso destino. Isso não existe. O que acontece é assim, tem uma novela muito antiga chamada Assim na Terra como no Céu. É como se a Terra e o céu fossem dois espelhos que se refletem mutuamente. Então, se eu olhar para o céu e ver, por exemplo, Júpiter, está lá Júpiter no céu, alinhado à constelação de Áries, por exemplo. Isso não causa coisíssima alguma aqui na Terra. Mesmo? Não existe isso. Que legal você poder falar isso. Não, tem muita gente que segue horóscopo de jornal, Não. né? Não, mas por quê? Porque existe... Mas o horóscopo é... Não, mas aí que tá. É que as pessoas raciocinam em termos de causa e efeito, e não é por aí. Quando eu ouço, por exemplo, um astrônomo falando que a astrologia é uma palhaçada porque o planeta Plutão, que está lá no raio que o par, está associado a uma constelação que está ainda mais longe, isso não exerce efeito nenhum aqui na Terra. É verdade. Não exerce efeito nenhum. É mesmo? Não exerce efeito Tô nenhum. chocada, gente. Não exerce. O que acontece... E essas coisas que... Não, o que acontece é que ele não exerce efeito nenhum. Não é causa e efeito. É sincronicidade. Como é que funciona isso? Eu olho para o céu, vejo Júpiter, por exemplo, e eu vejo ele alinhado à constelação de Áries, por exemplo. Isso não exerce efeito nenhum aqui na Terra, mas, por sincronicidade, se eu souber o que Júpiter significa em termos simbólicos, por exemplo, e o que Áries significa em termos simbólicos, por exemplo, eu posso criar, para usar um termo metido à besta, a ilação, a possibilidade, a probabilidade de que algo da mesma natureza simbólica está acontecendo simultaneamente aqui na Terra. Uma coisa não causa a outra. Uma tipo coisa o calo e o... uma coisa é reflexo da outra. Entendi. Entendeu? Então, o planeta lá em cima, significando simbolicamente uma coisa, algo da mesma natureza simbólica está acontecendo aqui embaixo. Tá, então assim, como é que fala? Muito Saturno, interessante como é que é? Reverso? Saturno retrógrado. Retrógrado. Então... Todos os planetas retrogradam. Tá, mas aí todo mundo fala, é Saturno retrógrado, não tem Mas nada... é que tem muita mitologia. Por exemplo, Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado, meu Deus do céu, é um pânico. Mercúrio retrógrado é uma coisa super comum. Acontece 3 a 4 vezes por ano e dura aproximadamente 3 semanas. Mercúrio significa o que em termos simbólicos? Viagens, deslocamentos, comunicações, contratos combinados. Quando ele está retrógrado, isso simbolicamente significa que aqui embaixo, coisas relacionadas com viagem, com combinações, com contratos, com diálogos, precisam passar por uma revisão. Por isso que a retrogradação sempre significa uma revisão nos assuntos associados àquele planeta. Mas ele lá no céu, Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, Saturno retrógrado, não causam nada. Eles apenas significam que algo da mesma natureza simbólica deles está acontecendo aqui embaixo. Entendi. Então, eu sou totalmente ignorante no assunto. Dúvida mesmo. O dia e horário que eu nasci, Sim, eu nunca fiz, mas se eu fizer o meu mapa astral, sim, e eu descobri como estavam alinhados os planetas sim, nesse momento, sim. isso, pelo que você está falando, eu posso ter uma tendência a um determinado tipo de comportamento. A coisa funciona... Como é que mais ou menos Eu vou ser bem resumido, assim, eu tenho a ilusão de ser um cara bem didático, é a coisa assim, ó, a astrologia ela não é prescritiva, ela é descritiva. Então eu vou te dar uma imagem que uma grande astróloga chamada Emi de Masquevilha, Dona Emi, que formou uma geração de astrólogos, o Bola, a Amanda Costa, a Graça Medeiros, todos os meus amigos, todos os astrólogos, tem uma imagem que é assim, o oceano em alto mar num céu estrelado. E com aquele marulhar das ondas, uma gota salta da água, descreve uma trajetória no ar e volta a cair na água. Aquela gota, quando ela sai da água, ela é um indivíduo, uma pessoa que deixou de fazer parte do todo para ser um indivíduo, vive uma vida inteira num segundo e volta a mergulhar no oceano para voltar a fazer parte do todo. Só que, se você fotografar aquela gota em pleno voo e der um zoom, você vai ver que todas as estrelas do céu estão refletidas naquela superfície cristalina. Aquela gota, ela não é produzida por aquelas estrelas. Aquela gota é a cara, o reflexo, a nível gota de água do mar daquele momento. Então, se você nasceu em determinado momento e local do espaço-tempo,
Você não é produzido por aquela configuração simbólica. Você é o reflexo humano daquela configuração simbólica, assim na Terra como no céu. É o segundo princípio hermético. O que está acima está abaixo, o que está fora está dentro. Entendeu? Então, por exemplo, você que nasceu naquela hora e naquele local, você é a materialização existencial a nível humano daquela simbologia. Se no lugar de uma pessoa tivesse nascido, sei lá, uma samambaia, seria a materialização, o reflexo a nível samambaia daquele momento. É por isso que o astrólogo vai acertando quando ele analisa o teu mapa, porque ele está falando do céu que estava ali configurado no momento que você nasceu. Como você nasceu naquele momento, você é a cara daquele momento. Você não é produzido por aquilo, você é o reflexo humano daquilo. Eu vejo essas características em signo, a gente hoje estava conversando um pouco aqui com a Dai, que é a nossa produtora, sobre isso, né? Gente, eu acho assim, signo para você ler, o Gustavo, ele é escorpiano Sou de também, escorpião. como eu. Eu acho que você consegue ter, assim, uma leitura legal. Você, qual signo? Eu sou Libra, mas sabe como é que, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou Libra, ascendente Capricórnio com a Lua em Leão, por exemplo. Aham. Ser Libra, tá ok, tem aquelas características de horóscopo que todo mundo sabe, né? Libra Mas eu gosta... vejo umas características assim. Ó, Libra gosta de harmonizar, Libra gosta de entrar em contato com o outro, fazer parcerias, porque Libra é o signo da alteridade, é o oposto complementar de Áries. Áries diz eu sou, Libra diz nós somos. Por isso que o Libra é o signo da parceria. Só que ser libriano não me define grande coisa, porque uma em cada 12 pessoas é libriana. Aham. Ok, tá, tem a ver, mas... Aí como é que eu faço para me individualizar um pouco mais? Eu pego o segundo pé desse tripé, o ascendente Capricórnio. E aí ascendente Capricórnio é o signo, Libra, é como eu sou interiormente. É como um bife à milanesa. A carne do bife é Libra, mas a capa de farinha e ovo é Capricórnio, que é a personalidade, que é a sua Como aparência. você se mostra. Então, quando eu sou apresentado a você, eu sou apresentado ao seu ascendente. Depois que eu vou começar a entrar em contato com a sua essência. Qual que é o seu, Gustavo? Eu não sei. Que horas você nasceu? Eu nasci à noite, mas a hora eu não sei exatamente. Bom, minha mãe enfim. falecida, eu teria que perguntar a ela. Agora, eu nasci 3h05 da tarde, mas, assim, eu fui fazer um tempo atrás com uma astróloga e Deve ela ser falou... Áries. Não, ela falou, você não, eu tenho certeza que você não é ascendente Áries. Bom, se foi às 3 da Ela tarde... foi provavelmente- olhando um negócio de É, horário de verão. Não, em como 1970. interpolação reversa. Você, através dos fatos da vida da pessoa, você calcula, corrige a hora de nascimento. Ela acha, ela, pelo que ela já, uma pessoa que trabalha comigo e tal, falou, olha, pra mim você é seu ascendente em peixes e eu vou confirmar. E ela eu confirmou agora numa achando- coisa lá e achou que Não, era. eu agora achando que o Breda tem vários livros na cabeça e tudo de memória. Mas é possível você, não falar com precisão, mas é possível você especular, por exemplo, se eu disser que eu nasci no dia 8 de novembro de 1973, à noite, é possível você especular qual poderia ser o meu ascendente? Olha, especular eu posso, mas a noite começa das 6 da tarde às 6 da manhã. Foi mais tarde, foi Não, tipo eu sei, 9, 10 horas. Não, se foi 9, 10 horas da noite, você é escorpião, né? Isso, 8 de novembro. Então, se você 73. tivesse nascido às 6 da tarde, seria o signo oposto, o seu ascendente seria o signo oposto de escorpião, touro, 6 da tarde. Minha irmã e tudo. Às 8 da noite seria provavelmente gêmeos, 8, 9. Eu acho. Gêmeos ou câncer, não sei. por aí. Isso é só o horário correto, dá para você dar com certeza Eu vou precisar contar o que Nayane quer saber o dela. Agora eu vou ter que te fazer a pergunta. Mas deixa eu só Gente, terminar na uma coisa. consulta não, peraí. O que eu tô querendo só Ele dizer faz consulta. o que eu tô querendo dizer é que uma em cada 12 pessoas é Libra. Nasce em Libra. Mas apenas uma em cada 144 é Libra ascendente Capricórnio. Como é que eu faço essa conta? Probabilidade estatística. Eu pego 12 signos e duas variáveis, Sol e ascendente. 12 na segunda potência. 12 vezes 12, 144. Uma em cada 12 pessoas é Libra. Mas apenas uma em cada 144 é Libra ascendente Capricórnio. Isso também não me define tanto assim, porque está cheio, uma em cada 144 pessoas. Por probabilidade, está cheio por aqui. No centro da cidade está cheio. Então o que eu uso? Uso o terceiro pé do tripé, a Lua. A minha Lua em Leão. A Lua em Leão, o que é a Lua? A Lua é o teu básico instinto. É aquilo que você é quando você age ao sabor
das tuas pulsões primitivas. Por isso que fala assim, é melhor não falar com fulano que hoje ele está de lua. Por que ele está de lua? Porque ele está à mercê dos seus básicos instintos. Então é mais ou menos assim, ó. O signo Libra é o que eu sou. O ascendente Capricórnio é o que os outros acham que eu sou. Mas a lua em Leão é o que eu acho que eu sou. A minha autoimagem. A lua é o que você... Que eu acho, a minha autoimagem. E que eu sei que são os meus impulsos primitivos. Só que uma em cada 12 pessoas é Libra, uma em cada 144 é Libra Capricórnio, uma em cada 1728 é Libra ascendente Capricórnio com a lua em Leão. Como é que eu faço isso? 12 signos elevado à terceira potência. Sol, ascendente... muita matemática aí. Mas é o que se trata. A astrologia, que eu gosto, que eu estudo, não tem nada de transe, não tem nada de místico, não tem nada de paranormal. A astrologia, na verdade, é uma mistura de matemática com simbologia. Matemática, eu pego o dia, mês, ano, local e hora do seu nascimento, faço alguns cálculos, desenho aquela mandala que nada mais é do que uma fotografia do céu no momento que você nasceu. E a partir desse momento acabou a matemática, começa a simbologia. Como é que é o exemplo que eu dou? Lego, sabe Lego, aquele brinquedinho? É a mesma coisa. Eu vou pegando aqueles bonequinhos, aquelas caixinhas coloridas, vou encaixando de acordo com algumas regras bem simples e vou produzindo um avião, um robô, um carro, uma casinha. O mapa é a mesma coisa, você vai montando aqueles símbolos e esse encaixe, esse quebra-cabeça simbólico vai produzindo significados que você vai alinhando junto com o cliente. O cliente tem uma participação ativa porque você vai fazendo feedback a todo momento ali, ao vivo, com o cara. Eu não sou aquele astrólogo que pega o dado, escreva um texto e manda pro cara, não. A minha consulta é ao vivo, 2 horas de consulta. Isso que eu ia perguntar. É videoconsulta. Mas você faz só vídeo? A sua consulta é online? 99,9% das minhas consultas é online. E como que a gente... quem quer marcar uma consulta Facílimo. com você no Instagram? É só entrar no Instagram. Eu tenho 2 perfis, um de pessoa física, ator. Eu te sigo nos 2. Ator, e tenho o perfil de astrologia. É Marcos _Breda _astrologia. Marcos _Breda _astrologia. Ele vai botar no final do episódio. E aí o que acontece? A pessoa entra em contato ali, quer fazer o mapa comigo, eu explico como é que funciona. Minha consulta, ela demora 2 horas e ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é uma meia hora de uma viagem simbólica, leve, pretensamente bem-humorada, sem astrologuês. Por quê? Porque eu gosto de instrumentalizar a pessoa para que ela entenda não só o que eu digo, mas por que eu digo. Qual o raciocínio que está por trás daqueles conceitos que a gente vai alinhavar ali. Então, essa introdução é para você, o cliente, poder ter uma participação ativa, entender o que está acontecendo, entender que não tem nada de místico, é um jogo de combinação simbólica. Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu pego o mapa da pessoa e começo a elencar os aspectos, os ângulos entre os planetas, etc, etc. Quais os mais significativos naquele momento da vida da pessoa e tal, e faço uma digressão sobre o mapa. E a terceira e última parte, quais os processos simbólicos que a pessoa provavelmente está passando, que é o ângulo que os planetas, etc., Sol e Lua estão agora, em relação onde eles estavam quando você nasceu. São os trânsitos. Então, basicamente, a minha consulta é como é que funciona um mapa, como é o seu mapa e como está o seu mapa. Eu quero fazer uma, depois eu vou marcar com você. E você me fez descobrir... que ela também quer, ó, a Daiane também quer. Que você me fez descobrir que talvez eu esteja sendo injusto com algumas pessoas há muito tempo. É possível. Como assim injusto? Porque assim, eu sempre tive, me achava o máximo em estar falando isso, que eu falava assim, eu acho super ruim quando a pessoa... Fulano de tal, no fundo é gente boa. Ah, sim. Ah, você não conhece. Pô, lá no fundo ele é gente boa. Aí eu me achava o máximo quando eu falava assim, tá errado. Lá no fundo a gente tem que esconder o nosso bicho. A gente agora, usando a metáfora da mitologia grega, sim, do homem, bicho e homem, você tem que esconder o nosso bicho. No raso é que você tem que ser uma pessoa legal. Entendi. Mas aí agora, voltando para sua metáfora do bife, a crosta e a carne... Ela é aquela crosta, não tem jeito. Não, mas porque ela é um espelho Mas olha só, a carne do bife é o signo, no caso meu, Libra.
a capa de farinha e ovo é o ascendente Capricórnio, mas se eu cortar o bife e Sim. provar, ele tem um gosto. Aí é o no fundo ele é gente boa, não? Aí quando você corta e prova, esse sabor é a lua. É a lua. É aquilo que você é quando você entra em contato subjetivo com o outro. Entendeu? E, gente, infelizmente... Nunca mais vou comer um churrasco da mesma jeito. Olha meu só, Deus. eu passaria aqui Você vai horas ter que voltar, conversando. O Breda vai ter que dividir. Até mesmo porque agora a gente vai ter que chamar ele para falar da carreira, tem que chamar ele para contar uma história aí que eu sei do acidente e tal. E, Eu ia falar, queria contar nossas então, histórias de moto. mas é porque a gente tem, né, o Não, time então eu e só tal. quero encerrar, falar uma coisinha. Ah. Vocês me chamaram aqui para falar sobre astrologia e medicina. Sim. Né? E para resumir em 30 segundos, é assim, ó. Da mesma maneira que eu sei que determinados trânsitos influenciam determinados signos, planetas, Sol, Lua, cada parte do corpo humano ele está associado simbolicamente a um signo, a um planeta. Olha, que legal. Então, quando você sabe o mapa astrológico de uma pessoa e esse mapa está sendo ativado por trânsito ou progressão, isso indica determinados tipos de enfermidade que podem estar associados simbolicamente a você e tão somente a você. É assim que funciona. Pra saúde. Você faz uma analogia simbólica. Olha que legal. Não é causa e efeito. Entendi. Se por exemplo, você é libriano. Libra geralmente tem muita energia associada aos rins, porque Libra rege, não é que rege, está simbolicamente alinhado aos rins. Então, o libriano geralmente ele tem que tomar cuidado com o rim. E quando tem algum aspecto influenciando o Sol, que está em Libra, que rege os rins, eu posso ter um problema, por exemplo, associado a cálculo renal, a problema de desidratação, a problema de intoxicação. Então eu tenho que prestar atenção naquele órgão que está associado àquele planeta e aquele signo que naquele momento está sendo ativado Olha que legal, simbolicamente. Por que o escorpião pensa muito em sexo? Porque escorpião rege, está associado ao chakra 1, que é o lugar... Gustavo já manda logo. Não, mas por quê? Porque é o signo que está associado ao chakra 1, onde tem os órgãos reprodutores e os órgãos excretores, que é onde a vida começa e onde a vida acaba. Então a casa 8, o escorpião, rege o sexo, o desejo, a Kundalini, o chakra 1, mas é também ali onde existe a morte, onde você elimina aquilo que não interessa. Você come, faz a digestão e o que é dejeto é eliminado ali. Então o mesmo chakra 1, onde a vida começa através do desejo, é o lugar onde mora também o fim da vida, aquilo que é ejetado, descartado. Isso será que faz sentido na minha viagem? Eu tenho uma ótima memória para o que me interessa. Eu não posso falar assim não, porque não vão pensar, pô, esqueceu daquela coisa porque não se interessou. Eu tenho uma ótima memória para uma determinada coisa e para outras eu esqueço por completo, como se não tivesse existido ou passado pela minha vida, ou se eu não tivesse estudado. Será que tem a ver? Isso pode ter a ver? Não, pode ter a ver, mas não necessariamente com o escorpião. O que acontece é que para ver essa questão da memória, eu teria que ver, por exemplo, onde está o seu Mercúrio, porque eu falei assim, Sol, Ascendente, Lua. O quarto passo é Mercúrio, que é a mente... Era quando eu buscava ouro e entrou... Não, então, eu estou querendo dizer que Mercúrio, a Mercúrio é a mente racional, consciente, cartesiana, como você se comunica, como você fala, escreve e troca informação. Então eu teria que ver onde, em que signo está o seu Mercúrio, em que casa ele está e quais os aspectos, os ângulos que ele forma com os outros planetas para saber se essa sua tendência de esquecer umas coisas e valorizar outras tem alguma correspondência simbólica astrológica. Muito embora, em termos gerais, a gente lembra mais... Não! A gente lembra mais das coisas que a gente reveste com importância afetiva subjetiva. Por exemplo, ninguém esquece o primeiro beijo que deu na vida. Ninguém esquece um acidente sério que sofreu. Ninguém esquece o dia da morte da mãe, do pai. Eu perdi meus dois, pai e mãe. Então essas coisas que são emocionalmente galvanizadoras e importantes que você reveste de significado profundo, isso é como se fosse uma cola da memória. Isso permanece, isso permeia a sua vida toda. Aquilo que é importante para você, você lembra. Mas é importante de acordo com um determinado grau de subjetividade. Não, mas no meu caso que eu perguntei, por exemplo, a gente tem um grupo do podcast. Eu, a Marta e a Dai. E é passada muita informação. As duas, nossas... É informação o dia inteiro. Mentira, hein? Fala do caramba. É informação o tempo inteiro.
algumas coisas, eu falo assim, caramba, eu tenho que estudar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que, porque eu também edito o programa e tal, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer outro. Tem outras que eu li, mas que eu faço a pergunta, Marta, Gustavo, tá lá no grupo, a gente já conversou e conversamos amplamente sobre isso. É porque não dialoga com a sua subjetividade, não é por mal. Entendeu? Não é por mal. É porque simplesmente aquilo, de alguma maneira, não colou, não fez conexão com a tua subjetividade profunda. Então você descarta. Ô Marcos, eu queria... nós temos alguns anunciantes, sabe, que patrocinam aqui o podcast. E um dos anunciantes mandou um presente pra você. Olha que chique, tá vendo? Eu sabia, meu horóscopo disse que eu ia ganhar um presente hoje. A André Araújo, que é massoterapeuta, uma massoterapeuta de primeira. Sensacional. Ela vai te dar uma sessão de massagem. Yes. Você vai escolher qual massagem você quer e ela vai na sua casa. Sensacional, sensacional. Andréia Neves, muito obrigado, Andréia. Ela de vez em quando passa aqui. Muito obrigado, Andréia. Eu vou... Tem o contato dela ali, dá. Tá aqui. Tá aí. Não, e vai ser muito útil pra mim, porque, por exemplo... Eu sei, por causa do não, seu porque acidente. só pra vocês saberem, resumidamente, daqui a um mês, provavelmente, eu vou fazer a 9ª cirurgia em 40 meses. Eu sofri um acidente horrível de moto. E de lá pra cá foram 3 cirurgias na minha perna e 5 cirurgias no meu ombro. E eu vou fazer ainda mais uma. Eu vou me recuperar completamente, mas terão sido mais de 40 meses de sofrimento contínuo. E eu consegui, porque eu sou um bom ascendente Capricórnio, eu não me entrego, eu sou resiliente, obstinado, e eu continuei trabalhando, eu fui gravar a novela. A gente gravou lá. Eu gravei a novela com andador, com muleta. Eu trabalhei esse tempo todo. E eu descobri 1 ano e meio depois que a minha perna não tinha cicatrizado, porque deu pseudoartrose. Então eu tive que fazer uma nova cirurgia, 58 pontos na perna, o cara tira uma haste de titânio, lixa, coloca outra, prego, parafuso, não sei o quê. Eu sou um cara que, quando eu morrer, eles forem exumar o meu cadáver e vão ver aquele monte de titânio, parafuso, falei, esse aí se divertiu. Esse aí se divertiu. O que eu tô querendo dizer é que uma massagem vai ser muito bem-vinda, porque eu tenho muita dor acumulada na memória corporal. Porque nesses últimos 40 meses, cirurgia, antibiótico, corta, costura, tira ponto, etc. Eu tô assim, eu faço muito massoterapia, eu faço físio, eu faço acupuntura, porque, vou lhe dizer, em termos de tratamento de Karl Marx a Iemanjá, eu já passei por tudo. Porque é muita dor. Então, assim, quando eu vou fazer uma massagem, vai ser uma alegria. Para mim é sempre um bálsamo benigno, porque ajuda a dinamizar a dor. E esses anos todos, esses 3 anos e blau, foram muito, muito dolorosos. Então, um toque carinhoso, profissional, bem... Não, vai te ajudar muito. Eu tenho certeza absoluta. Marca antes da sua cirurgia. Obrigado. Pra você ficar... Lá estarei. Querido, olha, eu queria te agradecer muito, sabe, a sua presença. Muito obrigado. Que você voltasse, porque você tem, assim, muitos temas para trazer, mais de astrologia. É muito pouco, 40 minutos para falar de astrologia. A gente não começou nem a ponta do iceberg. Queria falar da sua carreira, queria falar do seu acidente, que você contasse. Você aqui como paciente, né? Também não só como terapeuta. Eu tenho outra vida paralela. Terapeuta, paciente, ator. E eu tenho outra vida paralela, eu sou piloto de carro. Aliás, eu peguei uma carona com você de Copacabana para Gávea, depois de uma peça de teatro, e eu achei que eu estava na nave da Xuxa. Por quê? Inesquecível. Cheguei na Gávea. Não, eu sempre pilotei ligeiro, mas com muita segurança. E o acidente que eu sofri foi absolutamente ridículo. Tem nada a ver, né? Não, porque eu passei em cima de um quebra-molas no escuro, sem sinalização. Não, eu sei, você contou. E aí, entendeu? Tem nada a ver com... Né? Eu andei de moto a vida inteira. Mas moto é muito complicado. Mas não é moto que é complicado, o que é complicado são as pessoas. Também. Porque os motoristas de ônibus, de carro, de moto, de bicicleta e os pedestres, aqui no Rio de Janeiro, são loucos. São absolutamente desrespeitosos com toda e qualquer regra. O grande problema, na minha modesta opinião, eu sou um imigrante aqui no Rio, eu sou gaúcho, mas moro aqui há 38 anos. Mas é realmente meus filhos são gaúchos. O problema do Rio de Janeiro é que é uma cidade sem superego. Não tem limite. Não tem. Então, a regra serve para o outro.
Não para Sempre. você. Você é parte da diretoria. É. Malandro é malandro, mané é mané. O problema é que aqui tem malandro demais. Ou que se acha malandro demais. Olha, eu ando muito de bicicleta, que eu me desloco. E é horrível. O tempo inteiro eu passo por isso também. Entendeu? Então o problema não é a moto, o problema é Eu digo a moto pela fragilidade a do bicicleta corpo. também. A bicicleta. A bicicleta moto. é pior, porque as com pessoas não certeza. usam capacete. Não, eu uso. Pô, Mas é complicado também. o que eu tô Você querendo... sabe que eu tô numa luta com meu filho? Por quê? Meu filho tá aprendendo a andar de bicicleta agora. Sim. E a gente briga porque ele não quer usar o capacete. Tem que usar. Mas tem que usar. Eu vou te dizer, os meus únicos 2 acidentes em 40 anos de moto, os 2 únicos acidentes que eu sofri, eu tava de capacete. Se não fosse capacete, eu teria morrido no primeiro e no segundo. Então o capacete é absolutamente decisivo. É muito e necessário. bicicleta também. Só que bicicleta você pode usar aquele coquinho e tal para proteger. Muito embora se você cair de cara vai quebrar sua boca. O que eu tô querendo dizer é que eu passei a minha vida inteira privilegiando segurança e eu sobrevivi também graças a isso. Eu sou piloto de kart. Claro. E para andar de kart você anda de luva, bota, macacão, capacete, costeleira, pescoceira. Eu já capotei de kart a mais de 100 km por hora e não dei um arranhão. Porque eu estava todo protegido. Claro. Então o problema não é o risco pode ser centuplicado ou não, dependendo da sua postura. Eu estou querendo dizer que o problema não é a moto. O problema são as pessoas. Sim. E assim, nós estamos vivendo numa sociedade selvagem. O Rio de Janeiro, hoje em dia, é um faroeste caboclo. Essa que é a verdade. Você sai de casa, você não sabe se você vai voltar. E as razões são inúmeras, né? O trânsito, a violência que está, assim, subjacente, vem à tona em qualquer detalhe que você percebe. De repente um pedestre se atravessa no meio da rua e acaba sendo atropelado, ou esses dias eu fui atropelado na calçada por uma bicicleta, mancando, aí o cara me atropela de bicicleta e ainda me xinga. Caralho, bicho, que porra é isso? Outro dia eu também quase fui atropelado por um carro que tava dando ré, foi dando ré, eu no meio da rua, não estava nem na calçada, nem errada, na minha mão. Aí a moça que, a flanelinha, falando com ele, veio uma bicicleta. E o cara ainda ficou puto comigo. Mas lógico. Por quê? Outro dia, eu tava dirigindo numa chamada de vídeo, atropelei um cara, o cara ficou com raiva de sacanagem. Não, o que eu tô querendo dizer é que numa sociedade em que todo mundo se acha especial, ninguém é especial. Esse que é o grande problema. É isso aí. Entendeu? Aqui, o que falta é doses maciças de civilidade, né? Respeitar a fila, respeitar o horário, respeitar o outro. Sim. Né? E aqui o outro, ele é encarado como o otário que eu vou tirar uma onda em cima dele. Entendeu? Isso aí, é o carioca. E nada pode dar certo numa sociedade que se pauta por essas regras, entendeu? Verdade. Então, eu lamento, mas é o que a gente tem hoje em dia. Mas eu sou de um otimismo patológico. Eu acredito que sempre existem alternativas, possibilidades, porque se eu não acreditasse, eu não estava nem aqui. Isso aí. Né? Mas eu acho que a gente tem possibilidade de aprender. Eu acredito que a gente pode aprender. De evoluir. Né? Muito embora o momento seja bastante dramático nesse sentido, sim, mas eu acredito que nem tudo está perdido. Citando o Suassuna, eu sou um otimista realista. Otimista realista. O Suassuna falava exatamente isso. E é isso, funciona assim. Mas, como diria o Guimarães Rosa, viver é muito perigoso porque o diabo está na rua, no meio do redemoinho. Gente, muito obrigado, obrigado Breda, de novo. querido, Obrigado a vocês. Que lindo que foi. Obrigado. Gente, estamos aqui encerrando mais um episódio do Curativamente Pode. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Aqui Eu especialmente espero que tenham gostado. Astro e astrólogo, Marcos Breda. Essa eu vou guardar com créditos.